Olá, começa agora a segunda temporada do Mochileiro Podcast. Dessa vez, na nossa sede, no bairro de Agriões, onde foi montado o cenário para esse tipo de entrevista que fez tanto sucesso no ano passado, 3 apresentadores diferentes, temas diferentes, e por aqui no Mochileiro, aqueles relacionados à aventura, a turismo, a esportes que tenham a ver com a nossa cidade, conservação ambiental e tudo mais. E nesse programa de abertura, converso com Juliana Rocha, CEO da agência Ecoplay, vice-presidente do Teresópolis Convention, que vai falar sobre um tema que tem muito, mas muito a ver mesmo com a nossa Teresópolis, que é o turismo rural. Primeiro, Juliana, seja bem-vinda aí nessa nova fase do Mochileiro Podcast para falar de uma coisa que faz tão bem para tanta gente aqui na cidade, pode render muitos frutos. Verdade. Primeiramente, muito obrigada. Obrigada, Marcelo, pelo convite diário. É um prazer estar aqui, né? Ainda mais falando de um tema que eu amo, né? Que é o turismo rural, que é o agroturismo. Então, prazer estar aqui com você. Bom, Juliana, para quem não sabe do que se trata, né? Porque a gente que está no meio, não só você que trabalha na área, mas quem trabalha com jornalismo, quem vive a cidade, escuta falar esses temas. Mas para quem para a população de um modo geral, talvez não entenda do que se trata. O que é o turismo rural? Então, o turismo rural, ele é um segmento dentro de vários segmentos que a gente tem no turismo, né? Que ele traz essa questão do contato mais genuíno, mais próximo ali com a natureza, com a agricultura, com as comunidades agrícolas, né? E a gente tem também dentro do turismo rural outros vários subsegmentos, né? Aqui em Teresópolis a gente tem já como uma raiz, né, uma origem aqui a nossa agricultura, né? A gente já tem o turismo rural como base aqui há muitos anos, e o agroturismo, que é aquela vivência mais próxima ainda ao agricultor, aquela vivência ali, né, bem junto ali do agricultor, vendo o dia a dia, o cotidiano, os processos agrícolas, aí a gente já chama de agroturismo. Então, hoje a gente tem em Teresópolis tanto o turismo rural, que tem várias vertentes, várias atividades, né, desde a colheita, visitações, degustações, cavalgada, hospedagem, tudo isso faz parte do turismo rural e outros subsegmentos dentro do turismo. Ou seja, mesmo que a pessoa não seja da área, não entenda, se ela der uma olhadinha com mais carinho para o interior de Teresópolis, parar e realmente enxergar, ela vai perceber que Teresópolis tem uma potencialidade enorme, né? Muita gente. Eu mesma, quando vim morar em Teresópolis, não sou nascida aqui, e quando eu vim morar aqui, tinha muito essa questão de Teresópolis não tem o que fazer, né? A gente já escuta isso. E aí eu perguntava, mas Teresópolis tem o que para fazer? E aí sempre era quase a mesma resposta. Ah, tem a feirinha, tem o parque, mas Teresópolis não tem o que fazer. Só que eu já tinha dado, antes mesmo de vir morar aqui, uma boa pesquisada aqui na região, já tinha visto as 3 unidades de conservação que a gente tem aqui, ampla área rural, segundo e terceiro distrito, né, de áreas rurais ali. Eu falei, gente, deve ter muita coisa aí para se fazer que traga uma experiência, né, que seja algo assim bacana de você não só ir conhecer, mas vivenciar ali aquelas regiões. Confesso que essa observação feita por algumas pessoas me incomoda bastante, né? Com Às vezes a pessoa quer aquele síndrome de vira-lata, talvez, né? E quer puxar a cidade para baixo, que não tem. Às vezes a pessoa, na vida dela, não conseguiu se identificar com nada e acaba não procurando o que fazer, né? Talvez seja aquela pessoa que acha que o legal é ficar sentado no sofá assistindo televisão e não procura o que fazer. Realmente a cidade, independente do esporte que se pratique, da atividade que se gosta de fazer, tem muita potencialidade, né? É complicado. Sempre que alguém fala isso comigo, eu dou aquela freada, não, vamos lá, vamos olhar com mais carinho. Dá aquela respira fundo, vamos abrir aqui o leque de opções, esclarecer, mostrar um pouquinho mais, principalmente, né, para os próprios moradores locais, né? Para aquele que nasceu na cidade. Às vezes ele não conhece a sua própria cidade. Falta um pouquinho de pertencimento local, de um trabalho aí, de uma divulgação, alguma coisa, porque a gente vê muito os moradores não conhecendo a sua própria cidade. Não, assim, eu mesma, dentro do turismo, já
tive muitas pessoas fazendo passeio que nunca tinham ido no Parque Nacional, nunca tinham entrado no parque, não conheciam o potencial da Terefri, por exemplo, não sabiam de nada da parte do 2º Distrito de Teresópolis. Então, as pessoas realmente não conhecem, mas assim, as possibilidades de lazer, de esporte, como você falou, né, são muito grandes. Além da gastronomia, além de... Nossa, a cidade realmente, Teresópolis, tem muito potencial. Alguns que precisam ser trabalhados, mas o potencial aqui é enorme. Então, preste atenção nos detalhes dessa entrevista, que se você não ouviu falar, não conhece, vai ficar com vontade de conhecer, porque é legal demais. Juliana, muito antes de se começar a trabalhar o turismo rural e essas divisões que você já apresentou, lá atrás eu lembro que se falava da importância de mostrar para a criança que o leite não vem da caixinha, que o alface não é plantado no supermercado, no hortifruti, seja lá for. Isso muito tempo atrás. Hoje que a gente vive em um mundo cada vez mais digital da criançada, ou das próprias famílias, né? A pandemia acabou fechando muito as pessoas dentro de casa, muita gente não saiu pós-pandemia. Fica ainda mais evidente a importância dessas experiências, dessas vivências, né? O que encontra, quais experiências, quais vivências encontra a pessoa que, vou passar um fim de semana aí de turismo rural em Teresópolis. O que ele encontra, o que ele pode passar? Olha, tem muita coisa, né? No nosso começo da Ecoplay, um dos objetivos da gente ter criado, porque na verdade a Ecoplay começou como um projeto de educação ambiental voltado para áreas rurais, né? Antes de ser turismo rural, a gente começou com um trabalho de conscientização, principalmente para as crianças. Esse era o nosso foco principal. Nosso primeiro projeto foi um projeto voltado para as crianças, para as famílias, para as escolas, um projeto pedagógico, que foi evoluindo. Aí a gente parou com a pandemia, mas a gente sempre trabalhou muito essa questão pedagógica dentro do turismo rural, né? Porque a gente tem, dentro não do turismo rural, mas das áreas rurais. Porque a gente tem, por exemplo, o contato com os animais do campo, né? Que muitas crianças hoje... A gente tem hoje crianças que vão em passeio e tem medo dos bichinhos, tem medo da galinha, tem pavor, não é medo, é pavor. Chega uma galinha perto, a criança, não é uma nem duas, né? Fica desesperada e porque nunca teve aquele contato antes, né? Vê um bichinho, não sabe como interagir com o bichinho, tem medo, ou então quer pegar também sem cuidado. Então, a gente tem essa questão que a gente tem que trabalhar, né? Acredito que as escolas têm esse potencial, essa função, né, de trabalhar com as crianças sobre isso. Mas a gente tem fazendas aqui, como a Cremerie Geneve, por exemplo, que hoje tem tipo uma mini fazendinha, que a criança pode interagir com as cabras, com o porquinho, com... acho que tem uns 4, 5 tipos de bichinhos lá, né? Além de todo o entorno que tem a ruralidade, tem a questão da agricultura. A gente tem aqui propriedades de colheita onde a criança, né? A família pode levar a criança para colher diretamente. Imagina a criança, que a gente vê isso, né? Colhendo o morango lá do pé. E aí come. Então, assim, elas ficam encantadas, né? E realmente... Pode parecer saudosismo, né? Porque eu sou desse tempo aí de subir. Eu aprendi a escalar, foi em pé de ameixa. Foi a primeira coisa que eu escalei na vida, foi pé de ameixa. Então pode parecer saudosismo, mas realmente assim. Tem um sabor diferente, né? Você pegar ali, escolher o que está mais bonito ali e provar e deixar a semente ali para ver se vai nascer outro pé, né? É bem interessante. É uma experiência, né? As famílias hoje que buscam essa experiência do turismo rural, elas buscam justamente isso, trazer os filhos para ter esse contato, para ver o alimento. O alimento, ele não surge do supermercado, né? Ele não nasce ali, ele nasce numa área de cultivo e a gente precisa cultivar esse alimento. As pessoas hoje também não têm muita ideia desse trabalho que é a plantio, cuidado, a produção agrícola. Você tem que, antes de semear, você tem que cuidar da terra. Antes de cuidar da terra, você tem que perceber a questão do solo, do clima. Aí você tem que ver a semente, a muda, cuidar da muda. Aí você tem a plantação, aí tem a colheita, aí você colhe e aí não acabou. Você começa tudo de novo o processo. Então, assim, esse processo agrícola, essa questão da agricultura, principalmente a agricultura familiar, né, que traz um pouco mais de segurança alimentar, que também é um tema importante, não de hoje, mas é um tema que a gente trabalha no turismo rural, isso
precisa que as pessoas tenham essa conscientização, né? Qual é o trabalho do agricultor? Essa produção, ela não é simples, né? E às vezes você descarta o alimento, você não valoriza o alimento está ali no hortifruti, né? Na prateleira, às vezes um alimento orgânico que tem um cuidado ainda maior para ser cultivado, a pessoa, mas é caro. Mas aquele alimento orgânico, ele não é em larga escala, né? Ele é produzido em pequenas porções, em pequenas escalas, para trazer essa questão da segurança, e as pessoas não entendem, né, essa questão da importância desse cultivo, desse trabalho, do solo. Às vezes tem produtor que perde tudo por conta de alguma situação climática. Então, é um trabalho também que é importante as crianças entenderem, porque senão elas vão crescer e não vão ter consciência E achando que... nenhuma. Muito E achar aí? que é muito Vai fácil. acabar Né? o alimento. E, aliás, né? Porque quem vai substituir? Né? Quem vai plantar? Essa valorização do agricultor, do produtor rural, é fundamental também nesse momento que a gente vê a demanda de pessoal reduzindo no interior, né? Porque geralmente Sim. o filho do agricultor, lá atrás aí, teve um sucesso em determinada área e colocou o filho para estudar, deu oportunidade dele estudar, que às vezes o pai não teve, e depois ele não quer voltar para o campo, ou ele vê que é muito difícil trabalhar nessa lida da roça, acaba não voltando. Então, essa é a importância de se valorizar esse profissional. Agora, outra coisa legal também, além dessas vivências de contato direto aí, com o solo, com os animais, com o que está sendo produzido naquele momento, eu já vi, né? Não tive a felicidade de participar ainda aqui na nossa região, porque a vida acaba sendo tão corrida que a gente, quando vê o ano passou, a gente não fez. Mas eu já vi, por exemplo, seja na sua agência, seja com o pessoal da Rota Certa, lá o Marquinho, a Cláudia e outras aqui da cidade, a experiência do café rural, que também é muito legal aqui na cidade. Né? A gente tem aqui esse café rural, né, que é produzido pelos próprios agricultores, né, pela família. E ele é feito ali no fogão a lenha. Então, muito desse café, na verdade, é uma experiência de memória, né? É algo que a pessoa vai trazer de volta as memórias, às vezes, da infância. Muita gente que vai fazer o turismo fala, nossa, minha avó gostava de passar o cafezinho ali na hora, no coador de pano. Ou então, quando eu era pequeno, eu ia para o sítio da minha mãe, ou eu cresci na roça e a gente fazia comida no fogão a lenha. Então, essa questão das memórias também é muito bacana no turismo rural. A gente vê essas memórias, assim, essas experiências que ficam na memória, né? Que trazem ali uma valorização ainda maior daquele momento, né? É uma experiência. O turismo, ele tem que ser uma experiência, né? E às vezes um alimento diferente, aquilo fica eternizado de uma maneira. Memórias eu tive uma experiência afetivas. Eu tive uma experiência para fora do exterior 5 anos atrás, que eu comi um prato com a base era porco e batata e tal. Até hoje, assim, se eu lembrar daquele local, eu lembro do gosto daquele prato ali. Então, você ter essa diferença. Você falou da questão do orgânico, por exemplo, que o produto tem um sabor diferente. De comida de verdade. Provar isso, aquilo fica guardado. Por exemplo, eu estive também em Tiradentes, alguns anos atrás. Eu fui em um restaurantezinho ali no centro de Tiradentes. Eu não sou de repetir assim, prato. Eu vou lá, como o suficiente, mas era tão bom, e tinha aquele torresmo de Minas, aquela coisa maravilhosa, que eu tive que ir lá pegar mais um pouquinho de abóbora de torresmo, e eu lembro até hoje. Então, aqui no interior de Teresópolis, a gente tem essas possibilidades também, né? Dele levar para casa essa memória. Tem. Aqui a gente tem o café rural, tem o almoço rural também, né? O almoço rural também tem uma variedade daquelas hortaliças que eles mesmos plantam, né? Você vai comer ali na salada o alimento que foi plantado e colhido por aquele agricultor. Então, você vai ver, às vezes, dentro do Rancho Sabor da Roça, por exemplo, a gente tem a Rosana Martuccelli, o Pinheiro, né, que são os queridos, são um dos nossos parceiros aí desde o começo, que acreditaram na proposta do turismo, né, que eles já eram empreendedores locais, já tinham essa questão da agricultura muito forte. E aí eles lá, né, mostram todo o processo, desde a compostagem, passando pelas mudinhas, até a horta. E lá na horta a pessoa pode escolher, como se você estivesse fazendo a feira ali, diretamente com o produtor. Então, assim, é uma experiência muito rica. E aquilo fica, com certeza, na memória. Poxa, eu fiz minha feira ali
né? A gente vê as pessoas contando as histórias depois, né? O bom é a gente trabalhar ali direto com o público e depois eles mandam foto, fazem assim, lá na Rosana tem um peixinho, né? Tem um peixinho. Peixinho da horta. Peixinho é da bom horta. demais. Muito bom. É uma comida que virou, vamos dizer, típica da nossa região aqui, típico do nosso turismo rural, né? Onde tem almoço rural, tem peixinho rural, tem peixinho da horta. Né? Então, a gente tem essas questões. Cada lugar tem do seu alimento. Né? Você vai para Minas, aí tem um alimento, você vai para outro. Então, os alimentos também marcam, né, um local. A pessoa vai falar, mas isso daqui eu comi lá em Teresópolis. Vai ficar com vontade de voltar. E né? vai ficar com vontade de voltar. Ou de recomendar. Esse restaurante que eu falei de Tiradentes, sempre alguém me fala que vai, eu pesquiso, agora me fugiu o nome, eu pesquiso e falo, vai nesse restaurante aqui que é muito bom, então se recomenda. A comida traz isso, né? A gente tem esse aconchego também, né? Na memória. E de vontade de fazer em casa, que não vai ficar igual, e de repetir. Com peixinho acontece muito isso. O pessoal tenta fazer em casa e manda foto. Olha, fiz aqui. Né? Uma vez eu vim aqui no programa, até a gente fez a receita da Rosana aqui. Não ficou igual dela. Eu falo, olha, não tem como ficar igual o seu. Tem que vir aqui para comer igual, porque a gente não consegue fazer igual. Aliás, eu conheci o peixinho da horta em Santa Rita, muitos anos atrás. Santa Rita. Meu pai morou uma época em região de Santa Rita, fazendo alpina ali por trás. E eu conheci lá, sei lá, 20 anos atrás, o peixinho da horta lá e fiquei doido com o peixinho da horta. E depois só fui encontrar aqui na feira, nossa feira orgânica, agroecológica, na feira orgânica que é agroecológica, que eu fui encontrar o peixinho da horta. Eu nunca tinha comido. E agora, no ano passado, a gente teve uma colega que passou por aqui, a Isla não conhecia, e quando ela conheceu o peixinho também se encantou. Fiquei encantada, né? É impressionante a magia do peixinho da horta. É uma plantinha que, dependendo de como ela é trabalhada, preparada, fica parecendo peixe realmente e saborosa. Uma mágica, parece uma mágica, né? Ele a plantinha, a folhinha, e depois, quando ele vira o alimento assim que a gente come, é outra coisa. Não, você pegar a folha, olhar e depois de preparado comer, fizeram realmente magia lá. É muito legal. E é só um dos bacana. Muitos sabores que a gente tem aqui no interior. Né? Além de tantas cores e sabores, separar e olhar para as lavouras todas coloridas do interior, se proporciona isso. Agora, se for legal você ter já comentado aqui da Rosana, lá de Estrelinha, Bom Sucesso, porque para esse tipo de segmento dar certo, é fundamental a participação das famílias, dos produtores. Como é que é aqui em Teresópolis, essa participação? É imprescindível que a família que seja... a gente vê ao longo, né, dos anos... vários empreendimentos que tentam, é imprescindível que a família esteja envolvida, né? É uma atividade que envolve a família, né? A família do agricultor, é a agricultura familiar, né? A gente traz realmente essa coisa da agricultura familiar, e é a mãe, é o pai, é o filho, né? Um ajuda a fazer a comida, o outro vai na horta para colher, o outro leva na visita, faz o circuito, aí envolve a tia, a irmã, a família toda, né? E isso traz um novo significado, né? Ressignifica ali aquela propriedade que às vezes o pessoal já estava desanimado, querendo desistir de colher, de colher não, de plantar, já os filhos saindo da área rural, querendo ir para a cidade. Então, assim, o turismo rural vem muito para diminuir esse êxodo, né? Diminuir essa saída do campo, para fazer as pessoas, na verdade, ficarem. Porque aí já envolve o filho que às vezes ia sair, poxa, filho, mas aqui, você tem a oportunidade de empreender, fazer algum empreendimento que... não quer colocar a mão na terra, mas vai dar uma possibilidade para ele, de repente, montar um souvenir da região, né? Então, é bem interessante o que a gente tem visto ocorrer, essa transformação aqui em Teresópolis, né? E é muito bacana, assim, é importante, né? Porque o turismo rural, ele tem que trazer benefícios para as comunidades, né? O turismo, ele envolve a comunidade, né? Envolve as famílias, ele tem que valorizar, ele tem que trazer benefícios, é uma renda extra para a família, né? É algo que vai trazer outras coisas, ele pode agregar valores ali, ele faz uma visitação, mas ele produz uma geleia, ele tem produtos associados. Você vê no Rancho Sabor da Roça mesmo, hoje eles têm, além da visitação, do almoço rural, eles agora têm uma mini cervejaria artesanal dentro da propriedade, né? Então, já é mais um produto, eles produzem geleias. Então, a comunidade se reúne na associação para produzir geleias também, alguns produtos locais ali, né, do que sobra
da colheita. Então, isso é o bacana, porque envolve a região, né? E o ideal é que isso cada vez seja maior, traga mesmo mais benefício para a região como um todo, não só para a família que recebe, né? O ideal é que o turismo rural beneficie a família, mas ele agregue todo o entorno, né? A fulana que não tem como receber, mas, poxa, ela faz sei lá, um licor. Bota para vender lá na propriedade. O fulano faz uma cavalgada. Já sai daqui, então vai lá fazer a cavalgada. Isso é o bacana, né? Você vai trazendo várias atividades, uma somando com a outra, trazendo visibilidade para a região, que a gente, graças a Deus, né, desde quando a gente começou com essas atividades, a gente vê que a região vem sendo mais vista, e isso traz e tem que trazer benefício, né? Cada vez mais. Só para, dentro desse contexto, para dar uma completada nessa história, a gente tem aqui no Brasil um roteiro de peregrinação, que é o Caminho da Fé, que é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, onde peregrino, bicigrino, caminha ou pedala de Águas da Prata, interior de São Paulo, até a Basílica de Aparecida do Norte. Esse caminho completou 20 anos ano passado, né? São 320 quilômetros, começou com um ramal, e com o aumento da demanda, né, cada vez mais pessoas têm procurado o Caminho da Fé. Outros ramais de outras cidades foram sendo conectados ao principal, e hoje é a maior rota de visitação, de peregrinação, de bicinação do país. Eu fiz o Caminho da Fé em 2021. Eu comecei em Franca, no interiorzão de São Paulo, fui atravessando umas regiões bem diferentes até conectar ao ramal principal. O ramal Franca Águas da Prata, que era um ramal novo, essa conexão, ainda com pouca estrutura, com pouca pousada, pouco restaurante. De Águas da Prata até Aparecida, já é enorme essa quantidade de pousada e de restaurante. Vai fazendo as pessoas... E foi fazendo, e foi sendo ampliado ao longo dos anos. E eu tive, quando você falou dessa importância das famílias, das pessoas do local trabalharem, e receberem e tratarem bem, eu vi isso muito bem no Caminho da Fé. Porque eu conversei com o Jusemar. O Jusemar é um rapaz que tem uma pousada num local chamado Cantagalo. Fica a poucos quilômetros de Campo do Jordão, mas é interiorzão, assim, bem assim, um povoadinho no topo da montanha. O Jusemar, ele começou a trabalhar o Caminho da Fé 10 anos atrás, e hoje é a principal renda dele. Que legal. E ele relatou o seguinte, quem tinha uma portinha, hoje tem uma pousada. Quem vendia um cafezinho na beira da rua, hoje tem um bar, um restaurante, uma lanchonete. Tudo isso com esse crescimento do Caminho da Fé. E nesse roteiro de peregrinação, bicignação, as pessoas te recebem tão bem que acaba virando uma experiência muito maior do que a beleza cênica, né? Porque não adianta ter só aquela beleza natural se você chegar ali e não for bem recebido. Então, essa experiência do Caminho da Fé é o que a gente espera, que a gente tem percebido esse crescimento aqui na nossa região, mas que vale como referência, né? De repente, no futuro, a gente vê aí o interior do município aí mais pousadas, pequenos restaurantes ali em regiões específicas, né? Porque a gente tem os principais na beira das estradas principais, mas às vezes quando você vai lá no interiorzão, igual a gente percebe agora a região ali de Motas ali, né? Como tem crescido, via ali, restaurantes ali, tem restaurante ali que tem um famoso ficou famoso, bonito, agora, né? Ainda não fui, quero conhecer. Que tem a doceria também que fica ao lado lá, que várias coisas padrão assim de shopping de Teresópolis. Se pegasse aquela loja e colocasse no shopping, ia lá no meio da lavoura, no interior. Então é legal. Tá um movimento enorme. E as pessoas estão indo para lá. Eu sei que às vezes a pessoa quer até vaga e não tem. Lá... É bem longe, 30 e tantos quilômetros do centro aqui de Teresópolis até lá, mas isso mostra a importância do crescimento desse segmento aqui, né? Esperamos que Teresópolis, nossa bela Teresópolis, aproveite essas oportunidades, né? Porque, como você falou no começo, elas estão aí, estão sendo apresentadas, e às vezes, no lugar de falar que Teresópolis não tem nada, eu moro aqui numa região que tem uma cachoeira legal, né? Que tem uma propriedade legal, o que eu posso trabalhar aqui? E a gente precisa, né, de mais atrativos, né? Hoje a gente tem... O turismo, ele tem, assim, milhões de oportunidades, né? E aí, quando uma você vai ver hoje que tem locais que já não tem vaga. Então, você tem assim, mas eu vou abrir mais um. Mas é sempre importante a gente ter essa diversificação, porque, por exemplo, os locais vão enchendo, né? Vão atraindo visitantes, turistas, e aí é importante que a gente tenha opções,
Porque a região, ela não fica tudo num lugar só, ela vai distribuindo, ela vai... E acredito até para diferentes tipos de bolsa para também, né? diferentes públicos. Hoje o enoturismo, por exemplo, você vê para um público, é turismo rural. Mas é um Mas é um público turismo rural mais com outro caro um público. pouquinho, mas tem para todo tipo de público no interior. Aproveitando, a gente falou assim dessa parte técnica, da importância e tudo mais, a gente tem que conversar agora sobre o que tem para fazer, né? Para você que realmente, a gente falou aqui, já deu aquela floreada, deu para entender que nossa região é muito legal. O que a gente tem para fazer? Então vamos lá, a gente, Teresópolis, temos aqui o primeiro distrito, zona urbana, e no interior são 2 grandes distritos. O segundo distrito é ao lado da rodovia BR-116, Rio-Bahia, e o terceiro distrito, o outro lado, que é ao lado da RJ-130, Teresópolis-Friburgo. Primeiro, Juliana, segundo distrito, o que tem para fazer nesse ladinho de Teresópolis? Olha, o segundo distrito tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa bacana, que apesar das pessoas não conhecerem, foi onde a gente começou, inclusive, o turismo rural. A gente começou em Santa Rita, né, com experiências, sempre pensando em experiências. Porque o turismo, ele para ser turismo, para ser chamado de turismo, ele tem que ter infraestrutura. Senão, né, é um local que está aberto, então tem que ter essa infraestrutura, tem que ter experiência, tem que ter um produto ali, né, acontecendo ali naquele local. E aí a gente começou lá em Santa Rita, né, no sítio Boa Ventura, que também recebe, né? Então, ali naquela área de Santa Rita, por exemplo, a gente tem como um chamariz ali, né, como um centro ali que atrai os visitantes, o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, que muito pouca gente conhece. Né? Tem muita gente que está descobrindo agora que existe toda aquela área ali do Parque Municipal. Então, o Parque Municipal em si é um grande atrativo âncora, né, vamos dizer assim, e ali no entorno a gente tem propriedade de agricultura orgânica, né, que é o principal foco da região de Santa Rita, e a gente tem o Sítio Sol Nascente, que as meninas, a Isabela e a Gabriela, estão lá na Feira Orgânica, tem a Saíra Azul, que é um sítio que também tem hospedagem rural. Esther e Mário. Esther, sensacionais, abração para os dois. Mário, eu estive lá, almocei lá 4 meses atrás, participei de uma passarinhada no parque. Passarinhada, eles estão com esse lá produto no Parque turístico Montanhas, lá, e depois fui lá, a gente foi almoçar lá no Saíra Azul, que a gente falou agora há pouco. Eles estão já com uma infraestrutura bem bacana para receber, para almoço, para visitação, para experiência, para hospedagem, plantações que ela está implantando agora o morango, né? A estufa de morangos. Inclusive, o Saíra Azul foi destaque a nível nacional no Globo Repórter, no ano passado, no ano retrasado, falando de pessoas que mudaram o estilo de vida do interior para a qualidade de vida, mostrou lá o Saíra Azul, que é aqui em Teresópolis. Eles são um local assim que é muito bacana, como experiência turística rural, né? Muito legal também. Tem ali também, além de algumas trilhas ali, tem outras propriedades ali para explorar, que a gente inclusive tem que até ir descobrir, né? Porque ali parece que está crescendo a quantidade de sítios ali que estão abrindo a visitação. Lembro que quando a gente começou lá, poucos sítios abriam para ter essa visitação, essa experiência, né? E agora tem uma variedade maior, né? E lá no Sol Nascente também, as meninas fazem um tour guiado por dentro da propriedade, e aí leva para ver as plantas. Elas plantam abacaxi lá também, né? É um produto diferente, né? As pessoas nunca viram como é que é uma plantação de abacaxi, tem todos os processos, mostram tudo direitinho. Enfim, ali também é bem legal. E seguindo mais um pouquinho para frente, ali em Água Quente, a gente tem o Museu do Colono e Moinho das Hortênsias, que é um novo atrativo rural, né, que está encantando a todos ali. Eu estou até aqui com a lembrancinha que eles fizeram personalizada aqui para a gente, que é assim, eles têm se mostrado super empolgados ali com essa nova possibilidade, né? Essa mudança ali da rotina, e estão investindo e fizeram um museu e estão abrindo para visitação no Moinho. Parece que vai ter o restaurante também, quer dizer, já estão com a obra do restaurante, então vai ser mais um local repleto de atrações. E é um local de acesso relativamente fácil, que é perto da rodovia BR-116. Né? Você pega a Rio-Bahia, sentido Além Paraíba,
E até chegar à localidade de Água Quente, né? Uma estrada Isso, na divisa, bonita, assim. uma estrada bonita, né? A estrada é de linda. passear, de viajar, de repente sair aqui no domingo de manhã, Vale a conhecer pena. o Museu do Colono. Eu ainda não conheci, né? É um produto novo, né? É um produto novo. Mas, pô, vi matéria da Nina, vi outras divulgações aí, pô, fiquei feliz, né? De ver que é uma região que bem nesse cantinho não se falava muito na questão da visitação turística, porque inclusive na questão de montanha, por exemplo, não é uma região que tem grandes montanhas famosas, como a gente tem a Serra dos Órgãos, por exemplo. Agricultura mesmo. É mais agricultura, mais morros, né, entre aspas, mas tem essa potencialidade. Aliás, tem ali um fato curioso, bem pertinho dali tem uma pequena cachoeira de água verde que está ali num poço Isso eu não conheço. maravilhoso. Ele fica pertinho da estrada e pouca gente conhece, assim, pertinho da estrada. Assim, ali em Água Quente. Pertinho de Água Quente. Ele fica perto da divisa de Água Quente com Serra do Capim. Mas, curiosamente, está mais para Água Quente e a água não é gelada igual de cachoeira. Não é quente, mas não é gelada. Então legal, fica nessa região ali. Querer conhecer. E sempre que eu coloco foto desse local no Instagram, por exemplo, pessoal chove fala, de gente querendo saber. Porque é um poço esverdeado, parece esse verde aqui do nosso cenário, assim, quando bate a luz do sol e é pertinho da estrada, mas uma beleza do interior do município. Que legal. Tem muitas belezas, né? Assim, é só ter a boa vontade de você querer descobrir, né? Porque coisas para descobrir, lugares encantadores, você passar uma tarde, um domingo, um dia, sair de carro, vou ver o que tem por aqui, né? O ideal é sempre esses locais rurais, é importante dizer que é sempre bom o agendamento. Às vezes, você chegar lá direto, você não vai encontrar infraestrutura para receber. Então, você tem que agendar. Então, é importante, principalmente esses lugares que tem refeição, café. Lá no café do Museu do Colono tem o café do Colono, que ele prepara. É uma experiência, né? Gastronômica, inclusive. Então, é bom agendar, sempre agendar com os locais antes de ir, né? Mas se você vê que está tendo final de semana, se ele está divulgando abertamente, sábados e domingos, vale a pena. Ali pertinho não é Teresópolis, mas ali pertinho a gente tem uma fazenda de cabras, que é a Capriana, que saiu no Globo Rural também. Recentemente, né? Eu vi bem legal bem legal, a gente leva essa lá reportagem. também. Olha, segundo distrito também, Juliana, tem muita plantação de pocã, né? A gente vê ali, tem a agora festa, vai ter a festa da pocã, verdade. tudo no segundo distrito de Teresópolis ali. Inclusive, eles estão criando agora o circuito, né, da pocã. Ano passado a gente já teve essa festa da pocã, a primeira festa da pocã, e agora vai ter a segunda festa da pocã de retorno, porque parece que essa festa já acontecia antes, né? Então está retomando. E aí tem ali, naquela área do Clube Nikkei, ali, de Campo Limpo. Campo Limpo ali, né? Eles estão fazendo o circuito com as propriedades que produzem pocã. Ano passado a gente foi com Jeep, fizemos o circuito lá, o dia inteiro de circuito, as pessoas puderam ir, colher pocã, levavam cestos para casa, assim, de pocã. Pocã no pé é bom nossa, demais. de colher no pé, né? Você poder pegar, colher. As crianças ficavam assim, a gente estava falando das crianças no começo, as crianças ficaram encantadas. Quem participou realmente viu que foi uma experiência muito bacana. E a gente está trabalhando esse produto, né, dessa circuito da pocã. Tá em processo. O Campo Limpo é uma das regiões que eu gosto muito, né? Como ciclista, costumo passar ali com frequência, né? Eu tenho essa mania de ficar conectando. Lá né? é bonito, Eu bem entro bonito. na Rio Bahia e saio na Teresópolis, Friburgo, e fico desbravando essas localidades. Eu não conhecia também aquela localidade. E ali gosto bastante. Aliás, a nossa rota de cicloturismo, que é a Rota Serra Verde, ela atravessa Campo Limpo, passa perto desse circuito das Pocãs. É muito legal. É mais uma experiência legal. Agora, a gente falou do segundo distrito, essas propriedades na região de Santa Rita, o Museu do Colono, Campo Limpo, são muitas boas opções. É dia 20 e 21 de julho, a festa da Pocã. Festa da Pocã. E agora, quando a gente olha de maneira mais ampla sobre o tema, inclusive, o terceiro distrito acaba, digamos, estando um passo à frente por conta da Teresópolis-Friburgo, né, do circuito Terefri, que já é antigo, é uma estrada que conecta dois municípios importantes da região serrana do Rio, né? Então, o terceiro distrito aí que tem muita coisa para fazer. Né? Ali sempre foi mais conhecido, né? Que essa Terefri já é famosa, né? O circuito Terefri. Então, ali, o que sempre teve ali foram os hotéis fazendas, muitos aras, né? A gente ali tem um histórico de áreas, assim,
que agora até está diminuindo, né, a quantidade de áreas que podia ir. Até quando eu vim morar em Teresópolis, a gente ia para lá, pegava o cavalo, andava ali por dentro de campanha, e agora já não tem mais tanta possibilidade como tinha antes dessas cavalgadas, essas coisas assim. Mas tem os hotéis fazenda, tem o Le Canton, tem o São Moritz, tem Gecava, tem Boa Vida, tem... Ali tem uma variedade de hotéis fazenda, assim, até chegar em Friburgo, né? Aliás, uma curiosidade sobre esse Hotel Boa Vida, lá em Vieira, né? O lago do Hotel Boa Vida é maior que o Lago do Comari. Né? E as pessoas não têm ideia. É um lago muito grande aqui na região de Vieira, o Hotel Boa Vida. Bem rural, e assim. Que as pessoas, a maioria da população teresopolitana, às vezes não conhece, né? É um lago enorme. Já houve um tempo que havia uma tirolesa que atravessava o lago. Estive lá muitos anos atrás. Hoje essa parte do arvorismo tirolesa não está funcionando, mas ainda assim é um dos cantinhos muito legais, né? Lá é bem acolhedor também, né? Tem essa coisa do rural mesmo, né? Uma fazenda, um hotel fazenda bem típico rural. Antes de eu vir morar em Teresópolis, eu sempre gostei de levar meus filhos para esse contato, né? Ter esse contato com os bichinhos, com a natureza. Então, a gente ia muito para o São Moritz. Então, eu conhecia aqui o circuito por conta do São Moritz, né? Então, o que eu já conhecia aqui, né, era a Fazenda Cremerie Geneve, que eu gostava de levar eles para ver as cabrinhas. O São Moritz, aí tinha mais para frente, né? Tem a Casa Suíça, que já é em Friburgo, né? Agora tem o apiário, tem o Museu do Negro, tem a Delícias da Sueli, que é uma plantação de morangos, já em Friburgo. Para o lado de cá, né, a gente tem hoje o Casarão Rosa, que é um local também de turismo rural hoje que abriu. Fica perto ali de Campanha. Aquela casa é muito bonita, realmente. Casarão ali, né? Centenário. Sempre que eu passava ali de agora, nem sabia, tem um tempo que eu não passo, né? Para quem não sabe, eu sofri um acidente de bicicleta, inclusive fiquei de molho aí, voltando agora, e não passava lá um tempo, mas sempre que eu passava lá, via essa casa rosa, necessitando de um carinho assim, mas já chamava a atenção. É legal saber que ela está... Agora tem um restaurante lá. Eles fizeram toda uma estrutura que não é na casa, a casa continua lá intacta, e eles fizeram uma outra estrutura de um carmanchão assim, muito bem preparado, muito bem estruturado, com fogão a lenha, com mesas, um restaurante rural mesmo. E ali tem uma cervejaria também? Faz parte da mesma propriedade ou não? Não, vizinha? já é vizinho ali, é Dom Lúpulo. Tem a cervejaria do Chopp Berlim. Lá. E aí, seguindo ali também, a gente tem a Fatoria Vinhas Altas, que é a vinícola que já está recebendo, foi a primeira, né, de Teresópolis a receber para visitação e experiência de enoturismo. E falando do terceiro distrito também, o Vale dos Frades, né? Eu sempre falo, é um dos locais ali é incrível, mais bonitos, se não o mais bonito de Teresópolis. Ali é muito bonito, né? Assim, o que eu particularmente, né, só acho que precisa ali ter um cuidado muito grande para o turismo, porque é uma área de preservação ambiental, com cachoeiras, com nascentes, com fazendas. Então, acho que ali essa questão da sustentabilidade para se trabalhar o turismo naquela região é mais importante do que o próprio turismo, né? Então, é uma região que precisa desse olhar mais de acordo com mais do meio ambiente mesmo, né? Ali é um local que precisa de um cuidado para não virar um local de turismo de massa desordenado, né? A gente já vê um pouquinho disso aí no verão. No verão, principalmente, que acaba as pessoas querendo ir na famosa Cachoeira dos Frades e utilizando, infelizmente, de maneira inadequada. Eu mesmo, no último verão, fui passear lá com a família e fui embora, porque tinha uma pessoa com uma caixa de som lá num tamanho absurdo, que estava num volume tão alto... essas questões mais que o turismo alto do que a cachoeira. Tem que trabalhar. Mas é um dos locais mais legais de Teresópolis. Falando do terceiro distrito, você falou da Rosana Martuccelli, ela fica na região de Bom Sucesso, Estrelinha, né? Tem um conjunto de montanhas ali chamado Torres de Bom Sucesso, eu acho assim impactante demais, assim, é meio patagônico, assim, se olhar aquelas paredes enormes e tudo mais. E junta-se a isso, além do turismo voltado para o montanhismo, turismo de aventura, essa beleza da produção rural e de pessoas engajadas como a família da Rosana é uma região que tem muito a oferecer, né? Ali o rancho, ele é um ícone assim, do nosso turismo rural, né? São um casal ali que realmente vestiu a camisa do turismo rural e fazem um trabalho de excelência, né? De recebimento, de acolhimento, de informação,
né, de educação, porque, além de tudo, eles mostram essa importância, né, da agricultura de uma forma mais sustentável, do alimento, da produção. Então, é uma visita de experiência completa, né? Você tem a parte gastronômica, você tem a parte educativa e você tem ali a parte de experiência turística, né? Então, ali se tornou mesmo um local referência aí do nosso turismo rural hoje aqui em Teresópolis. Temos também o Museu Francisco Lippe, né? Sim, não podemos esquecer do museu, que ali é muito importante, né? Venda Nova, né? Na entradinha de Venda Nova ali, né? É um aparelho turístico que a gente tem, que precisa ser valorizado, né? Que preserva a nossa história, preserva a cultura, não só da área rural, mas de Teresópolis em si, né? A dona Regina ali encanta, né, com o seu esposo ali vestida de baronesa, apresentando a história com sempre entusiasmo, sempre animada, contando tudo que já aconteceu ali na região, na própria casa, na cidade. Então, o Museu Francisco Lippe também é um local assim que é um patrimônio, né, ali da nossa região. E mesmo que a pessoa, logicamente, ideal você viver as experiências de cada localidade, mas mesmo que a pessoa só passe pela Teresópolis-Friburgo, né, com um olhar mais apurado, é uma estrada bonita demais, né? Cada Sim. cantinho assim dá vontade de parar e de fotografar e de E a respirar. Mulher de Pedra, né? Mulher de Pedra ali na região de Vargem Grande. A Teresópolis-Friburgo deram uma melhorada nela agora, felizmente, né? Graças a Deus. Porque ficou muito tempo abandonada. É realmente uma estrada de muita potencialidade. Você sai dela e partir para várias experiências, além de permitir essa conexão com o segundo distrito, né? De repente a pessoa começar no terceiro. E por dentro ali você tem os caminhos que vão para o segundo distrito ali, né? Por dentro você entra para o Limbiú, que tem a Tia Ana também, que faz parte também das nossas opções ali de atrativo, de atrações, que é o Sítio da Roça. E aí você entra ali pelo Limbiú, aí tem a Fazenda do Marcos Palmeiras, que também fica por ali. José Inocêncio na novela agora. Não tem cacau, porque aqui em Teresópolis, mas tem orgânicos aqui no Marcos Palmeiras. A gente já levou para lá, a gente já fez uma experiência lá na Fazenda Marcos Palmeiras com a Regina Celli, que é uma ativista do slow food, da alimentação sem desperdício, aproveitamento total do alimento. E a gente fez uma oficina lá, colhendo lá na horta orgânica e fazendo oficina lá na Fazenda Marcos Palmeiras. Inclusive, a gente quer voltar. Aliás, alguns anos atrás eu vi um documentário, eu não lembro se era da Sebrae, mas um documentário que mostrava que o Marcos, apesar de ser um ator famoso, global, inúmeros papéis aí famosos, ele valoriza muito essa conexão com os produtores, com os comerciantes da região ali, compra na padaria, é uma pessoa muito simples. Ele sempre apoia as iniciativas. Nesse dia ele estava lá, inclusive. Ele recebeu o grupo lá, pessoalmente. Nossa, que imagina a experiência. Imagina a experiência da pessoa. E a gente não esperava. E agora, como ele está na novela de novo num papel de destaque, tem saído frequentemente aí reportagens falando o Zé Inocêncio tem uma propriedade em Teresópolis, a experiência dele de fazenda e tal. Então, traz aqui para Teresópolis o que é legal demais, né? A gente vê esse tipo de destaque. Agora você falou do Imbiú, a gente falou da fazenda do Marcos, região do Imbiú. Ali tem uma caverna também, eu vi alguma coisa de um atrativo turístico com caverna. Ali essa caverna fica dentro de uma propriedade particular, que é na casa da Tia Ana, do Sítio da Roça, onde a gente tem café rural, almoço rural, tem a estufa de morangos e tem a caverna. Então, essa caverna aí é uma caverna onde a gente faz umas surpresas ali. A gente conta a história, tem uma experiência, é uma atividade surpresa turística que acontece ali. E realmente o interior de Teresópolis, falamos lá no comecinho desse podcast, dessa entrevista, é muita coisa para fazer, né? Se a gente fosse detalhar aqui, tem que ser mais um programa. A gente até esquece, assim, às vezes eu fico até pensando, gente, tem a coisa ali, eu falei, deixa eu lembrar para não esquecer de ninguém ali, porque tem os cogumelos que estão crescendo ali também na região, essa turismo, né? Dos cogumelos, tem um nome, agora não sei, mas tem crescido bastante também. Teresópolis. Muita coisa. Vamos parar de falar que tem o que fazer. Vamos parar. Agora, Juliana, a gente falou de tanta coisa legal assim para
para quem é já da região, é uma experiência muito interessante. Quem é teresopolitano, quem mora no interior, ou quem saiu do interior e foi para a cidade e voltou. Aliás, quando eu comecei a gravar o programa Mochileiro, o programa em si das minhas aventuras, entre aspas, por aí, os programas que deram muito retorno foram os programas que eu gravei de caminhada no interior. Fazia uma caminhada de uma localidade a outra, para as pessoas, que legal, minha mãe morou lá, meu avô morou lá, meu tio, eu cresci lá, eu gosto de pescar lá, então sempre me deu muito retorno. Agora, então, para a gente que é daqui, que saiu ou voltou aqui, costuma perguntar, já é legal. Como é que é a impressão, os retornos, ou no popular, né, no feedback, mas vamos falar o retorno que você tem aí dos clientes, das pessoas que vêm através da sua agência ou através das outras, que a gente sabe que são todos amigos, parceiros. Sim. Depois de passar um fim de semana aqui na região vivendo esse tipo de situação, como é que é? Os turistas, eles ficam, primeiro, eles têm essa questão do, nossa, não sabia que tinha tudo isso, né? Eles ficam, primeiro, impactados com as possibilidades. Tanto o turista, quanto as agências, grupos que a gente também trabalha, falam, nossa, mas tem tudo isso em Teresópolis, não vai dar para eu fazer tudo num dia. Eu falei, não, você vai ter que voltar várias vezes no ano, porque a gente tem roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, e aí eles falam, nossa, muito bacana. E esse turismo agroecológico, né, com contato com o agricultor, que isso é um diferencial muito bacana, que essa troca, né, com o agricultor, esse acolhimento, traz muito essa questão da memória afetiva. As pessoas saem falando assim, gente, que bacana, não imaginava, quero voltar. O que a gente mais escuta é isso, quero voltar, vou voltar, e voltam, né? A gente, tanto no turismo que a gente tem de grupos, né, de excursionistas, tanto nos turistas, você vê pessoas fazendo o mesmo roteiro, fazendo as mesmas experiências, os mesmos passeios, 1, 2, 3 vezes, porque o que cria é o vínculo com o próprio anfitrião ali das propriedades. Então, eles querem voltar, vira uma família, assim, eu quero voltar para saber como é que está o filho que foi para a faculdade, o outro que teve o filhinho, que casou e não sei o quê, e saber das histórias, porque fica uma coisa tão acolhedora que mistura a família, a amizade, a questão da comida com carinho, né? Que hoje a gente tem uma comida fast food, né? Tudo muito rápido, e come, senta correndo para comer. E no turismo rural, não. Você senta para comer, você come devagar, né? É muito mais voltado para o slow food do que para o fast food, né? Então, você senta, você tem aquele prazer da comida que tinha antigamente e que foi perdida, né? Então, as pessoas querem voltar para conhecer outro atrativo ou para visitar o mesmo. Então, a gente tem um feedback muito positivo, muito positivo. E, às vezes, trazer um familiar que não pôde vir, um amigo. Eu, às vezes, quando viajo para fora, eu sou meio solitário nas minhas viagens, porque é outra vibe de ciclista, montanhista e tudo mais. Mas, às vezes, eu estou em um local tão legal que eu fico imaginando, puxa, queria, de repente, que a minha esposa estivesse aqui comigo, que um amigo que eu sei que gosta desse tipo estivesse aqui comigo, eu acho que ele ia gostar. Pô, será que um dia eu vou poder voltar com ele lá? E acredito que aqui seja a mesma coisa, né? De você querer retornar com alguém que você gosta ali. Acontece muito, da pessoa fazer e falar, na próxima eu vou trazer minha tia, não, na próxima eu vou voltar, vou com fulano. Isso acontece realmente de verdade, né? Acho que as pessoas voltam mesmo, vai e volta, vou fazer meu aniversário aqui, né? Vai um dia conhecer, daqui a pouco volta para fazer o aniversário. Então, é muito bacana, né? Assim, é algo que é a mais, né? Estende o turismo, né? Passa essas fronteiras da questão só turística, porque é pertinho, né? É uma área rural, assim, tanto para quem é de Teresópolis, para quem é do Rio, é rapidinho, né? Então o pessoal vem cedo, passa um bom dia aqui e no final do dia está em casa lá. Porque tem muita gente que, assim, um público muito forte que a gente tem é quem tem casa de veraneio aqui, né? Quem tem casa que vem de vez em quando, de férias. O pessoal tem gostado muito. Então, vem, passa o final de semana, vai, faz um passeio, aí na próxima final de semana faz outro. Então, é bem bacana. Bom, Juliana, além da sua questão profissional, do seu trabalho, da sua agência, hoje você está no Teresópolis Convention como vice-presidente, e eu tenho visto que tanto o Convention como a Secretaria de Turismo, como outros participantes dessa engrenagem fundamental do turismo, têm participado de feiras, congressos, de eventos fora da cidade. Como é essa receptividade
de Teresópolis? Quando a pessoa chega em um stand do Teresópolis Convention, por exemplo, Teresópolis, o que a pessoa comenta, o que ela busca? Como é que tem sido esse retorno para vocês? Então, tem sido muito bacana, né? A gente está participando desses eventos que são muito importantes, né? Eu lembro que quando eu comecei no turismo, Teresópolis não tinha muita participação nesses eventos. Você via Petrópolis muito presente, né? E aí as pessoas falam, as pessoas preferem Petrópolis. Na verdade, que elas não preferem uma cidade ou outra. Se elas conhecerem outras oportunidades, elas vão em Petrópolis, vão em Teresópolis, vão em Guapimirim, vão em Cachoeira. O que é bacana que a gente tem visto nesse cenário do turismo é essa união de regiões. E hoje a gente tem trabalhado muito a região Serra Verde Imperial. Aqui você vem para a Serra e você tem tal e tal atividade, você tem a gastronomia aqui, você tem o turismo rural ali, você tem o enoturismo acontecendo ali, e você pode circular na região da Serra, né? Então, a gente tem fortalecido muito essa questão da região, participando de eventos também, como Teresópolis, a gente conseguiu participar da ABAV pela primeira vez, com stand próprio, né? A única cidade da Serra que teve um stand próprio do município. Então, o Convention, né, foi uma iniciativa do Convention, junto com a prefeitura, mas principalmente do Convention, de levar os seus associados, de trazer ali o turismo mesmo para foco, para que as pessoas pudessem conhecer mais de Teresópolis, né? E a gente sempre escuta muito quando a gente apresenta as opções que a gente tem hoje, os festivais. A gente tem um polo gastronômico junto também hoje do Convention, né? Foi uma fusão. E quando a gente apresenta as nossas opções, olha, a gente tem turismo rural, turismo gastronômico, ecoturismo, turismo de montanha, tem os atrativos da cidade, tem os eventos, né? Tem o evento o Festival de Teresa, tem cerveja, tem os churros, tem o Chocoserra, enfim, todo o conjunto de atividades que a gente tem hoje aqui acontecendo, as pessoas ficam surpresas. A gente vê muito a questão de caramba, não sabia. Então, a gente tem que continuar participando, porque um público é diferente do outro, né? E a gente, participando dessas feiras, desses eventos, a gente vai levar ao conhecimento das pessoas o que a gente tem aqui de melhor em Teresópolis, com certeza. Como diz uma frase antiga, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Porque, às vezes, por exemplo, o nome de Teresópolis em si já se vende. Né? Eu vejo nas experiências fora aí, encontrei gente que conhecia Teresópolis em cada lugar, que eu fiquei admirado, assim. Chega lá, Teresópolis, conheço lá Teresópolis, que legal. Porém, não é só o nome, né? Você tem que trabalhar e tem que mostrar porque o destino e o que tem para fazer lá. E, às vezes, esse olhar apenas por cima assim, pode dar uma ideia que Teresópolis só tem montanha, por exemplo. A pessoa olha a Serra dos Órgãos, olha que maravilhoso. Não, gente, não é só montanha. Tem... Não é só montanha. Então, às vezes a pessoa olha lá, não, eu já estou com mais idade, ou eu não gosto de ficar no mato lá com um mosquito me picando, mas não é só isso, tem muita coisa para fazer. Então, tem que realmente se fazer presente. Aliás, uma observação, esse ano eu fiquei feliz que a Secretaria de Turismo Local foi melhor representada na abertura de temporada de montanhismo no Rio de Janeiro, na ATM, que agora se chama Rio nas Montanhas. No ano passado não houve stand do município e o Teresópolis ficou escondido. Esse ano teve um stand da prefeitura. Isso é muito importante. É muito importante porque os montanhistas de todo o estado do Rio e de outros estados participam desse evento por Teresópolis. Teresópolis. E olhar as fotos lá é legal demais, né? Não podemos ficar escondidos, ainda mais se a gente tem uma cidade com 3 tamanho parques. Potencial, 3 parques aí cercado por parques, possibilidade de escalada, de caminhada, de rota de cicloturismo que a gente tem trabalhado agora, eu faço parte da comissão da rota, então tem que estar presente para apresentar tudo isso e lembrando que é dinheiro que entra para a cidade. Sim. E que entra para os moradores locais que vai retornar para o município. Então, um hotel vai contratar gente, um restaurante vai contratar funcionário, uma agência de turismo, se a agência crescer, você vai contratar gente para ajudar, você não vai poder tocar os roteiros sozinha. Então, o bacana do turismo é exatamente isso que as pessoas não entendem. Quando a gente fala de turismo, a gente não está falando de uma coisa, o turismo envolve só aquele pessoal ali de agência ou de, sei lá, um restaurante, por exemplo. Ele mexe com todos os setores da economia. Quando você tem uma cidade turística com o público, com os moradores, né,
que entendem a importância do turismo, você tem um crescimento econômico muito grande, porque você pode criar empreendimentos para receber o turista. É o transporte que você, né, faz essa coisa do transporte. Tem restaurantes, tem hospedagens que crescem na região. Uma hospedagem contrata quantos funcionários, né? A minha agência mesmo, vários guias, hoje a gente tem vários guias trabalhando com a gente, várias propriedades, essas propriedades valorizando a comunidade, trazendo a comunidade com produtos agregados, lojas que, esqueci um casaco. Enfim, gente, o turismo, ele é muito importante numa cidade. Ele tem cidades hoje que estão focando exclusivamente, não, vamos ser aqui uma cidade turística, nesse setor da economia, porque ele envolve toda a economia, ele envolve vários setores, né? Então, assim, se a gente trabalhar visando os pilares da sustentabilidade, a parte econômica, a parte ambiental, a parte social, a gente tem aí uma atividade muito bacana de se pensar, mas com infraestrutura, com planejamento, no crescimento, para não virar aquele turismo que traz, né, uma degradação ambiental, turismo de massa. É possível estruturar o turismo para que ele seja bom para todo mundo, para a comunidade, para quem recebe e para quem visita. Bom, mais um tópico aqui, a gente está quase encerrando já nosso Mochileiro Podcast, mas um tópico que tem muito a ver com uma amiga que a gente tem em comum, Dona Nina Benedito, que é o enoturismo. Aliás, faz parte da nossa tem história. Alguém que entende de vinho aqui, a gente se pegava conselho, era a Nina. Sim. E a gente, nos anos 2, 3 anos para cá, tem percebido essa escalada aí do enoturismo. Como é que está Teresópolis nesse segmento? A Nina é uma amiga, assim, desde que eu entrei no turismo, né? A primeira pessoa que eu conheci aqui da Diário, inclusive, foi ela, que tive aqui divulgando, no comecinho da agência aqui divulgando. Eu lembro no dia que eu falando da Nina, né, que a gente estava indo conhecer o Rancho Martuccelli, da Rosana Martuccelli, eu falando com a Nina, você, né, vai conseguir vir no programa e tal. Então, assim, faz parte da nossa história desse incentivo, né? A Diário sempre teve presente também, divulgando, valorizando, junto com esse setor, né, do turismo, incentivando, né? A gente percebe muito esse incentivo aí e é sempre importante, né? E a Nina, ela entrou aí para esse mundo do enoturismo, né? Realmente, a gente está também juntas aí e vamos desbravando aí tanto Teresópolis quanto as regiões do entorno. A gente hoje tem em torno de umas... Eu não vou nem acertar o número, a Nina deve saber melhor do que eu sobre isso, mas mais de 13 vinícolas na nossa região. Em Teresópolis são 4, sendo que 2... realmente, uma já funcionando, recebendo turista, que é a Fatoria Vinhas Altas, e a Vinícola Maturano, né, que promete ser aí um grande empreendimento que vai atrair turistas do mundo inteiro, que vai ser uma âncora, inclusive, para toda a nossa região, né? Acho que é maior da região sudeste, inclusive. Então, aqui em Teresópolis, a princípio, tem essas 2, mais umas 2 que eu ainda não fui conhecer, ainda não sei exatamente a que pé está. E tem a Borgo del Vino, que é a família Eloy, tem várias ali para aquela região de Areal, Secretário. Aliás, eu acredito que, não sou nenhum entendido de vinho, mas acredito que além de um sabor, né, diferenciado, que tenho visto pelos comentários, essa beleza que a gente tem na região, onde você está lá provando um vinho e aquele monte de montanha bonita no entorno, ou um parque no entorno, e esse clima de, principalmente outono, inverno, aqui na região, tudo isso vira um grande convite para quem é apreciador de vinho, né? Sim, não... É todo um conjunto, né? Como você falou, você tem um clima maravilhoso, um clima europeu, né, que a gente tem aqui, mais friozinho, aí você tem as montanhas, você tem as hortas, você vai passando na estrada, né? Você vê as plantações, você vê aqueles tapetes verdes, aí você vai subindo e vê outras paisagens, né? Pôr do sol, você tem... e além, os vinhos são muito bons também. A gente tem aqui, além disso, né, os amantes do vinho que conhecem, né? Eles podem ter certeza que eles vão encontrar vinhos de muita qualidade aqui em Teresópolis, porque os vinhos estão muito bons. A gente está produzindo vinhos de qualidade aqui. Juliana, para a gente encerrar, a gente falou sobre muitos temas aqui, que, como eu disse, dariam muito desdobramento ainda. Mas pelo que deu para perceber, Teresópolis tem muito a ganhar. Como você vê o futuro do turismo rural aqui na cidade?
Então, o turismo, ele sempre é algo que a gente precisa, todos, né, a maioria dos setores da economia, a gente tem que ir trabalhando, né? E o turismo rural, a gente tem recebido o apoio do SEBRAE, né? O SEBRAE sempre esteve junto, por exemplo, com a minha empresa, pelo menos, desde o comecinho, a gente tem trabalhado junto com capacitação, né, fazendo treinamentos, participando de eventos do SEBRAE, cursos do SEBRAE. Então, a gente tem recebido muita capacitação. Agora, inclusive, o SEBRAE chegou unindo, né, para unir esses empreendimentos que fazem parte do circuito, tanto da área rural quanto na cidade, que a gente também tem esse potencial dos restaurantes aproveitarem da nossa agricultura, né? Comprarem do fornecedor local, do produtor local. Então, a gente tem tentado também trabalhar esse link. E aí o SEBRAE veio com um produto também apoiando, né, que é o Teresópolis do Campo à Mesa. Então, a gente tem esse produto para botar na prateleira, né, para trabalhar os locais que querem abrir para o turismo rural para participarem desse projeto, porque eles vão receber capacitação. Já estão recebendo, né, todos os locais que participam. A maioria dos que fazem parte do circuito estão no projeto do Campo à Mesa, para que eles também desenvolvam o seu potencial, né? Aprendam a precificar o seu produto, aprendam a cuidar, aprendam a ver a parte de infraestrutura, do que é importante ter, porque o turismo, para ele acontecer, ele precisa ser estruturado, né? A gente vê cidades turísticas aí muito bem estruturadas, com placas, com informações. A gente vê aí um turismo assim muito organizado, um turismo rural, muito, porque não é porque é rural que é lá do interior, não precisa de muita coisa. Só lavoura, né? Só ir lá na plantação, só chegar, já está tudo lá. Não é assim que funciona. Você tem que estruturar, você tem que trabalhar aquele local, trabalhar com aquele agricultor, os restaurantes que fazem parte, né, que consomem, podem trabalhar. Poxa, você vai num restaurante e ele pode te indicar para ir na propriedade rural que ele está consumindo ali. E você cria experiências muito mais ricas, né? Mas, para isso tudo, a gente acredita que a gente está num caminho, né, de melhorias, de desenvolvimento. A gente tem algumas demandas dentro das áreas rurais que a gente já se alertou, né, para essas questões de infraestrutura, o que a gente precisa melhorar. E o SEBRAE, junto com a gente também tem essa possibilidade, né, de capacitar, de entender, de profissionalizar um pouquinho mais, para, quem sabe, um dia a gente se tornar aí um destino turístico conhecido internacionalmente, não só por cada atração, mas pela questão de infraestrutura, pela questão de sustentabilidade, que hoje em dia a gente não pode praticar um turismo sem a questão de verdade, né, da sustentabilidade, os pilares da sustentabilidade. Então, a gente está no caminho, mas um caminho que a gente vê coisas aí, muitas oportunidades e potencialidades aí para a gente trabalhar no município. Assim seja. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo, adorei, né, essa primeira participação aí no podcast, adorei, achei bem bacana e espero estar contribuindo também. Vamos contribuir com o crescimento de Teresópolis. Esse foi o primeiro Mochileiro Podcast na segunda temporada. Em breve, mais temas aí que tem a ver com nossa bela Teresópolis, turismo de aventura, ciclismo, montanhismo, conservação ambiental, tudo isso com pessoas da cidade, que vivem a nossa cidade. E para você que não conhece, anote aí, mais do que visitar, conheça Teresópolis. Até breve.